E nessa noite, como não poderia de ser, nós vamos iniciar a nossa conversa lembrando que nós estamos no mês de setembro, sendo assim o mês dedicado à prevenção do suicídio. E é claro que nós não viemos para falar de suicídio, mas para lembrar a importância de estarmos vivos. Nós vamos utilizar do nosso Evangelho o capítulo 17, que fala sobre sede perfeitos. Tão difícil, né? E, infelizmente, até muitos irmãos ficam desolados, insatisfeitos com a vida encarnada, porque não se acham perfeitos. Mas nós precisamos lembrar que a perfeição, seja no âmbito que for, ela só é alcançada após muito esforço, treinamento, né? Para que nós conseguíssemos aprender a ler, a escrever, a primeira bolinha para formar a vogal A exigiu de nós muito sacrifício, muito esforço. Mas creio que hoje em dia, aqueles que, com a graça do esforço e das possibilidades, conseguiram aprender a ler e a escrever, fazem hoje uma vogal A, sem sequer pensar se a bolinha vai estar saindo perfeita, com a perninha esticadinha, quando lá atrás nos foi ensinado como fazê-la. Então, nós sabemos que a perfeição é algo que se consegue de acordo com os seus objetivos e os seus treinos, não é assim? Para nós, viver faz parte desse treinamento, porque a perfeição não é alcançada aqui. Aqui é aquela escolinha que está nos ensinando a fazer a primeira bolinha perfeita, para que dela consigamos então passar a letra A letra O e assim sucessivamente. Não sou pedagoga, então não posso usar nenhuma forma técnica mais específica sobre a alfabetização. Mas, dentro desse capítulo 17, que fala sede perfeitos, nós temos no item 11, que é o último item do capítulo, que diz assim: cuidar do corpo e do espírito. Aí já a tarefa ficou um pouquinho maior, né? Já está na fase da gente aprender também a desenhar as vogais, porque as consoantes, porque só as vogais não vão formar as frases que nós precisamos. Então, nós temos que entender a importância de unir vogais e consoantes para a escrita, como nós temos que entender a importância de reunirmos corpo e alma para termos uma vivência que nos engrandeça, que nos fortaleça, né? E que nos faça seguir rumo a esse crescimento com o objetivo da perfeição. E o primeiro parágrafo do nosso Evangelho, nesse item 11, diz assim: a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver esta questão, eu, Kardec, me apoio sobre os princípios elementares e começo
por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo segundo as alternativas da saúde e da doença. Influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, divirta-se e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar perfeito, disposto e vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Porque quando nós tentamos cuidar do corpo, muitos se apegam única e exclusivamente a ele, alimentando, formatando, de acordo com seus gostos, mas esquecem que nele habita e lhe dá a vida a alma. Porque ela extinta, o corpo passa a ser nada. Então, não vale apenas para nós cuidarmos e alimentarmos esse corpo físico que é instrumento da alma e, como tal, necessita de amparo, de cuidado, de respeito, de zelo, né? Mas sem esquecermos de nutrirmos a alma que lhe dá a vida. E a alma, ela é bem nutrida quando conseguimos nos alinhar dentro do padrão da moral que é perfeito quando se vive e se exercita essa vivência através do amor. Mas, ainda falando em alma e corpo, continuando no segundo parágrafo, há uma pergunta que diz assim: onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. É desconhecer a lei de Deus, que fez cada um de nós únicos e capazes de cada um ao seu tempo chegar à perfeição. Porém, nós temos que lembrar que para isso precisa esforço, que eu já falei no começo, mas a gente tem que repetir, porque às vezes a gente esquece. Não é esquece, é aquela vontade de que tudo venha pronto, que seja mais fácil, porque tudo parece tão difícil, né? E aí nós temos no livro Opinião Espírita, de Chico Francisco Cândido Xavier, com Valdo Vieira, ditado por Emmanuel e André Luiz.
Isso lá nos áureos tempos, né, de Chico com Valdo Vieira. Preciosidades que a gente encontra. E nós temos, então, nesse precioso livro, dos itens, o capítulo 51, que fala sobre privações do corpo e provações da alma, justamente um comentário feito pelos nossos amigos espirituais, transcritos por Valdo e Chico, do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já falei, do capítulo 17, do item 11. E quando eu falo nos esforços, vejam o que eles nos dizem e nos colocam aqui. Eles falam que para o homem, não raro é, nas horas difíceis, lançar mão de recursos extremos. Né? Porque quando a gente se acha, às vezes, muito perdido, a gente fica, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos pensam que, ao encerrar a vida carnal, estarão encerrando esse capítulo de dor ou de confusão. Né? E, infelizmente, nós sabemos que a coisa não é assim. Nós continuaremos. E para continuarmos bem a nossa vida, mesmo ao desencarnar, nós temos que modificar as nossas condutas. Né? Uma delas é dizendo não ao suicídio, mas principalmente também mudando o nosso comodismo, a nossa transferência de responsabilidade. E eles continuam no livro dizendo assim, quando as pessoas estão muito ansiosas e muito necessitadas por doenças, né, por agonias morais, por problemas financeiros, quer dizer, se sentindo angustiadas, daí nasce o contrassenso, dizem eles, dos ofícios religiosos remunerados de que se alastram antigos e piedosos enganos, como seja. Sabe aquela hora do desespero que todo mundo procura tudo? E aí a gente acha, né? Porque a gente acha mesmo, até mesmo às vezes muito por criação, né? Pelo que a gente viveu, ouviu dos outros, ou foi ensinado a fazer. A recitação mecânica de fórmulas cabalísticas. Agora, se todo mundo falar WXYZ 50 vezes por dia, a vida vai melhorar. Ou então, os sacrifícios inúteis, visando prioridade e concessões. Não, eu vou passar 1 ano sem comer batata frita, né? Fazer esse sacrifício. Tá bom, também 1 ano sem tomar cerveja, para ser mais difícil ainda, né? Para eu conseguir me formar. Ou então aqueles votos assim inoportunos, né? Se acontecer tal coisa, eu vou fazer aquela outra. Ou então penitências, né? Eu vou andar descalço até, sei lá, nós estamos em Barreiros, né? Não, vou andar descalço até Tubarão. Uma beleza, né? No asfalto vai ser uma beleza. A pé que te quero. No verão, bem quente, que é para já ir fritando a sola do pé, né? Os altos castigos em que a vaidade leva o rótulo de fé. Ou aqueles jejuns e as mortificações a expressarem suicídios parciais. Porque a pessoa acaba
Vou fazer um jejum de não sei quanto tempo para conseguir não sei quantas coisas. Está se matando, porque o corpo nosso ainda necessita, ele não se nutre só da luz solar, nós precisamos de muito mais, né? De água, de proteínas, de vitaminas. E aí as pessoas acham que para isso elas vão alcançar aquele terreninho no céu. O uso de amuletos, o apego a talismãs, o culto improdutivo do remorso sem qualquer esforço de corrigenda na restauração do caminho errado. Porque eu pequei, eu fiz errado, porque eu sou assim mesmo, eu não presto, eu não, né? Mas se um dia Deus me perdoar, aí eu vou mudar de vida. Nós colhemos exatamente o que plantamos. Porque se Deus fosse resolver por nós, não seria Deus. Não seria Deus. É a mesma coisa que pedir para uma mãe escolher entre seus filhos. Não é uma mãe. Não é? Claro que a gente está falando em situações normais, né? Porque não tem. Deus ama todos nós e a cada um de nós Ele deu as condições de vivência. Da sua vivência. Porque a minha não é igual a de nenhum de vocês. E com certeza nenhuma vivência de qualquer um de vocês vai ser igual a minha. Porque somos únicos. Novamente a gente volta lá no princípio. Somos inteligências únicas. Filhos únicos, com características únicas. Por isso somos tão diferentes. Porque Ele ama a todos e de qualquer jeito. A gente tem que entender isso. Que ser diferente é bom. Nos ensina a perceber quanto de bom, quanto de divisão e multiplicação existe na vontade do Pai para nos fazer o bem. Contudo, ao espírita cristão compete despojar-se de semelhantes conceitos acerca do Criador e da criação, cristalizados na mente humana através de numerosas reencarnações. Nós vamos reencarnando para podermos, então, a partir do tempo, já que sabemos que Deus usa apenas o tempo e jamais a força, para que cada um de nós alcance a sua perfeição. Para nós, não mais existe a crença cega. Em razão disso, não mais nos acomodamos à ideia do milagre, como sendo prerrogativa em favor de alguém, sem merecimento qualquer. Aquela historinha assim, né? Fulano não pode ter filhos. É a vontade de Deus. Beltrano teve 7 filhos. É a vontade de Deus. Não sei quem teve um filho todo doentinho, todo deformado. É a vontade de Deus. Como? Será que a gente ainda acredita na história da carochinha? Será que ainda estamos alimentando as histórias, ao invés de nos focarmos na história, verdade, sobre quem é o nosso Pai?
nossa fonte criadora, que nós sabemos que contém todos os atributos do amor por todos os seus filhos, aquele que, através do nosso irmão maior, mestre, crístico Jesus, nos ensinou, dizendo que nenhuma ovelha ficará perdida. Esse é o Pai que dá a uns uma vida plena de bens, uma família perfeita e amorosa, e a outros a fome, a doença, a pobreza. Esse é o nosso Pai que não perde nenhuma de suas ovelhas? Não. O nosso Pai não faz essa escolha. Nós construímos as nossas pontes. Nós colocamos as pedras do nosso caminho. E ainda assim, o nosso Pai nos dá a possibilidade de escolhermos com qual calçado iremos passar por esse caminho. Ele não obrigou nenhum de nós a andar de pé descalço no asfalto quente ou nas cordilheiras geladas. Nós temos botas, temos tênis, temos tantos calçados que podem nos servir, temos tantas vegetações em que os nossos pés podem pisar. Agora, se nós escolhermos a forma errada de caminhar, não podemos atribuir ao nosso Pai a nossa escolha. Mesmo que já saibamos que não conseguimos lembrar das razões do caminho que viemos seguir. Mas, sabendo, tendo a convicção de que Deus só dá o frio conforme o cobertor, né? Que eu sou uma friorenta nata, então eu já estou aqui, eu vim um pouquinho menos prevenida e já tive que puxar a minha cobertinha. Mas eu estou vendo aqui pessoas, né, até de camiseta, manga curta. Não dá para comparar. Eu não posso dizer, tal pessoa deve estar morrendo de frio porque está de manga curta. Não, quem está morrendo de frio sou eu, que estou com a mão aqui super gelada e cheia de roupa. Mas eu sou assim. E o outro é do seu jeito. Cada um terá o agasalho que lhe servir, ou a estrada que tiver que caminhar, de acordo com aquilo que ele plantou, que nós plantamos, seja nessa vivência ou nas passadas. Não lembrar não importa. O que mais importa é olharmos dentro de nós mesmos e conseguiremos ouvir de nós mesmos que nada é por acaso e que nada é em vão. E se formos mais profundamente, nós saberemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Para nós, não mais existe a crença cega. Em razão disso, não mais nos acomodamos à ideia do milagre como sendo
prerrogativa em favor de alguém sem merecimento qualquer. Chega! Não podemos mais cair nessa armadilha do orgulho, da vaidade, do egoísmo, achando que o que o outro tem foi porque Deus quis assim e o que eu não tenho também foi vontade divina. Não. O que eu tenho ou o que eu não tenho é em função do meu esforço. E que eu vou aprender cada dia a dia como saber o lugar, o modo, o jeito certo de me esforçar para poder colher sempre melhor do meu trabalho. Situamos a doutrina espírita diante de nós mesmos. Estamos espiritualmente hoje onde nos colocamos ontem. Respiraremos amanhã no lugar para onde nos dirigimos. Usemos a oração para compreender as nossas necessidades, solucionando-as à luz do trabalho, sem propósito de ilaquear os poderes divinos. A lei é equânime, justa, insubornável. A criatura, gota igual às demais no oceano imenso da humanidade universal, não é cliente de privilégios. Eis porque, ao invés de procurar espontaneamente penitências improdutivas para nós, é imperioso buscar voluntariamente o auxílio eficiente aos semelhantes. Ninguém está sozinho. Todos nós temos aqueles a quem recorrer. E se ainda assim nós acharmos que não temos, basta ligar 188. É um de tantos trabalhos e serviços em prol daqueles que estão se sentindo perdidos e aflitos. É o número do CVV, Centro de Valorização da Vida. 188. Lá você não precisa se identificar, você vai discar, vai falar e vai ter o seu acolhimento. E vai se refazer para continuar a sua jornada. Ou venham a nossas casas, procurem os amigos, né, que podem amparar, podem ouvir. Toda casa espírita tem atendimento fraterno, que é essa ponte de ligação entre a minha necessidade de falar e a deles, a presença para me ouvir. Então, o mundo atual prescinde de quantos se transformam às acestas e eremitas de qualquer condição. Estamos aqui para receber todos. Até a pedagogia moderna procura imprimir utilidade às horas dos presidiários, valorizando-lhes
a reeducação em colônias agrícolas e em outras organizações coletivas a busca de regeneração moral e social. E a própria psiquiatria presentemente institui a laborterapia para que os enfermos da alma se recuperem pela atividade edificante. Para o espírita, portanto, a vida e o universo surgem ajustados à lógica e esclarecimentos na verdade. Apelemos para os recursos da prece, a fim de que sejamos sustentados em nossos próprios deveres. Sustentados. Reconhecendo, porém, que Deus não é vendedor de graças ou doador de obséquios, em regime de exceção, e sim o Criador incriado, perfeito em todos os seus atributos de justiça e de amor. Que as palavras de Emmanuel e de André Luiz possam servir para todos nós como bússola, nos orientando no caminho que podemos a cada manhã recomeçar, para que tenhamos o melhor fim. Obrigada a todos.